Boa noite. É uma satisfação muito grande, uma alegria poder conversar com vocês através deste meio. Este é o estudo bíblico número 1 do PEN 2020. PEN é Programa de Evangelização e Mordomia da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E nós então estamos realizando os estudos através deste meio que nos é possibilitado nesta hora. Este é o caderno do PEN 2020, que muitos ainda não têm, né? Mas que poderão logo ter. E nós vamos fazer esse primeiro estudo, que tem o título Os Caminhos e o Caminho. Ele é de autoria elaborado pelo pastor Reinaldo Littke, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sente-se e acompanhe direto. Tenha também a sua Bíblia à mão, nós vamos ler alguns textos bíblicos. O esquema que nós vamos utilizar é o seguinte: nós vamos mais ou menos ler o que está aqui no caderno e então de alguns aspectos acrescentar algum comentário. E como já disse, então vamos também ler alguns textos bíblicos. O texto bíblico que serve de base é do Evangelho de João, do capítulo 14, versículo 6. Veja em sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 6. É um texto que você já conhece, mas mesmo assim vamos acompanhar aqui pela Bíblia. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, deixa a sua Bíblia aberta e vamos então refletir sobre esse texto bíblico e seguindo então o roteiro indicado aqui neste caderno do livro do PEN. Na introdução, o autor do estudo diz assim: não é politicamente correto em nossos dias dizer que Jesus é o caminho. Coerente com o pensamento religioso dos nossos dias seria dizer que Jesus é um caminho, entre muitos outros. Então, é justamente essa diferença aí, né? O caminho ou um caminho. Então, para a maioria das pessoas, Jesus é um caminho, mas existem outros caminhos. Isso está por trás daquela ideia que as pessoas falam: todas as religiões são boas, todas levam a Deus, então Jesus também é um caminho. Mas tem gente que segue outros caminhos e também chega até Deus. E aí então a pergunta aqui que ele faz para reflexão: vocês acham que seria ofensivo afirmar a uma pessoa não cristã que Jesus é o caminho? Como dizer a alguém que não crê em Jesus que ele é o caminho? Pense naquelas pessoas que você conhece, pessoas que são de outras religiões, e eu falo de religiões fora do cristianismo, né? Não religiões cristãs, né? O que elas dizem, né? Então, eles dizem assim, muitos dizem assim: bom, Jesus é um caminho, né? Mas as pessoas podem ter outros caminhos também. É muito comum também hoje em dia se enveredar por uma outra explicação, dizer assim que Jesus é o único caminho, mas todas as formas de procurar a Deus, na verdade, são através de Jesus. Então, qualquer religiosidade, qualquer religião, então, também é seguir esse caminho que é Jesus. Mas é claro que isso não é verdade. A Bíblia deixa claro que não é bem assim. E o próprio texto aqui, então, diz assim: fica claro que Jesus está afirmando que ele é o caminho, que leva ou que religa o ser humano ao Pai. Isso envolve muitos aspectos da vida humana, porém, especialmente segurança terrena e futura, eterna. Aqui tem uma expressão que diz que religa o ser humano ao Pai. Essa, inclusive, é a raiz da palavra religião.
religião tem o objetivo de religar o ser humano a Deus. O ser humano está desligado de Deus e então ele precisa ser religado a Deus. Então, o texto claramente afirma que Jesus é o único caminho que religa o ser humano a Deus. Aqui, continuando, então, ele sugere alguns textos bíblicos. Nós vamos ler esses textos bíblicos. O primeiro é de Provérbios 14, 12. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Eu intencionalmente não marquei os textos bíblicos aqui para mim, porque você vai levar também em casa um tempinho para achar, e assim eu também aqui vou procurando enquanto isso, né? Provérbios, capítulo 14, versículo 2. Provérbios 14, versículo 12. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então esse texto diz assim, que o ser humano pode se enganar nos seus caminhos que ele coloca para chegar até Deus. Ele pensa que um caminho está certo, ele pensa que aquilo que ele está fazendo está certo. Ele que é o seu juiz, ele que julga o que é certo e o que é errado. Ele se faz de juiz de si mesmo. Ele não tem um outro que lhe diga, ele não quer que um outro lhe diga qual é o caminho. Ele acha, eu sei, eu acho o meu caminho. Então, diz aqui que tem caminhos de morte, diz o texto bíblico. Parece certo. A pessoa às vezes está convencida de que é isso, mas ele está enganado. Aliás, é bem interessante pensar nisso. Não é a sinceridade de uma religião que faz ela verdadeira. Não é a sinceridade de uma fé que faz com que ela seja verdadeira, que ela seja certa. Tem muita gente acreditando em coisas que não são assim. Estão enganados. Tem mais um texto bíblico aqui que ele indica aqui no caderno, que é Mateus 7,13. Mateus 7,13. Vamos procurar esse texto também. Evangelho de Mateus, o capítulo 7, o versículo 13. Mateus 7, 13. Está escrito assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Vou ler o versículo 14 também. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, esse texto aqui é bastante interessante, porque ele está dizendo que a porta que conduz para a perdição é larga, e a maioria acerta por ela. Dá uma olhada, essa é a maior estrada, essa é a maior porta, é essa aí mesmo. Então, ela é muitas vezes, inclusive, mais atraente para o ser humano. É mais fácil, ele consegue acreditar melhor, tem um pouquinho mais de lógica para o ser humano essa porta. Só que diz que é enganoso isso. A pessoa está se enganando. A porta que conduz para a vida, e a vida eterna especialmente, ela é estreita, e diz aqui até que são poucos que acertam por ela. Isso aqui também é uma afirmação contra aquilo que muitas vezes se diz, que a maioria pensa o que é certo. Ou como disse um famoso jogador de futebol, a voz do povo é a voz de Deus. Então, não é o que a maioria faz, ou não é porque a maioria faz que está certo. Não é porque a maioria escolhe esse caminho que ele está certo. Então, continuando aqui agora em nosso
caderno aqui está escrito assim, um comentário. Estas palavras do livro de Provérbios e do próprio Jesus são um alerta importante, considerando o pensamento religioso dos nossos dias, segundo o qual cada pessoa é livre para escolher e até fazer seu próprio caminho. Por exemplo, em questões de religião, o ser humano não quer mais submeter-se a um caminho pronto. Ele quer fazer seu próprio caminho. Então, aquilo que nós já comentamos, né? Ele quer seguir a sua lógica, o seu pensamento, aquilo que ele acha, né? Então, ele se coloca, ele como o dono da verdade, ele como o juiz, e não a palavra que Deus revela na Bíblia. Aí tem uma pergunta aqui para reflexão, que diz assim: como responderíamos ao pensamento religioso do século XXI, segundo o qual o importante é amar e seguir o exemplo de Jesus? Será que isso basta? Eu acho que você já ouviu até uma expressão, uma afirmação parecida com essa, né? O importante é amar e seguir o exemplo de Jesus. Pergunta é, isso é suficiente para alguém dizer assim, eu estou com Deus, eu sou filho de Deus, eu estou no caminho certo, eu vou para o céu? E a resposta é não, não é o suficiente, né? Esse, sim, mesmo que menciona Jesus como exemplo, né, ainda assim não é o caminho ainda, não é o caminho. É claro que nós seguimos o exemplo de Jesus, é claro que nós amamos, mas só isso ainda não é o caminho que leva para o Pai, que leva para o céu. Aqui ele continua, então, no estudo, dizendo o seguinte: precisamos primeiramente considerar que com a desobediência dos primeiros seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, conforme diz na Bíblia, em Gênesis 1, 26, todos os caminhos para Deus se fecharam e Deus decretou. Agora um texto bíblico, né, de Gênesis 3,19, porque você é pó e ao pó voltará. O que foi confirmado nas palavras do apóstolo Paulo, porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. E ainda, portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todas pecaram. Romanos 5, 12. Continua escrito aqui. Ou seja, o pecado separa o ser humano do santo e justo Deus nesta vida e para a eternidade. E a exigência divina para recebê-lo novamente é: sejam santos porque eu sou santo, conforme diz a Bíblia em 1 Pedro 1,16. Por mais que o ser humano se esforce, ele nunca chegará a Deus, pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Isso é um texto bíblico de Isaías 64, 6. Caminhos humanos, né? Os caminhos. Quais são os caminhos humanos? Quando você tem falado com alguém sobre o que é certo, o que é fé, o que é crer, que religião vamos seguir, o que as pessoas têm dito? Qual é o caminho que elas apontam? Né? Aqui o comentário diz assim: Gene Edward Waite Jr., no seu livro Espiritualidade da Cruz, descreve bem a tentativa do ser humano de chegar a Deus através, primeiro, do moralismo, que procura tornar-se perfeito na conduta, da especulação, que procura a perfeição no conhecimento, do misticismo, que procura a perfeição em tornar-se um com Deus. Então, esse autor aqui aponta as três maneiras que o ser humano tenta chegar até Deus: moralismo, especulação, misticismo. Continuando aqui, contudo, nós não podemos aperfeiçoar a nossa conduta, compreender Deus pela razão, tornar-nos um com Deus.
Ou seja, os caminhos estabelecidos pelo ser humano para chegar a Deus estão todos fechados. Então aqui, ó, o caminho do moralismo, ele diz que é a pessoa fazer aquilo que é certo, procura fazer tudo sempre o que é certo, né? Aí ele diz então que nós não podemos aperfeiçoar a nossa conduta, né? Nós não conseguimos realmente chegar a Deus por esse caminho, né? Porque esse caminho é o seguinte, ele subentende que você merece o perdão, que você merece o céu, né? E a Bíblia diz que isso não é possível, que nós merecemos a condenação, né? Aliás, se nós procurarmos chegar a Deus através do moralismo, isso através do comportamento de nossas ações, nós não precisaríamos de Jesus Cristo, né? E lembrem, o texto bíblico diz, Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é pelo moralismo. O outro caminho da especulação, ele diz, ninguém consegue compreender Deus pela razão. Esse é um caminho também seguido por alguns que tentam, através do conhecimento, do seu conhecimento, ou até às vezes de repente da ciência, chegar até Deus. Só que a nossa razão não nos leva a Deus. O nosso conhecimento da ciência, o conhecimento humano, ele não consegue fazer com que nós cheguemos a Deus. O Deus está muito acima disto. O apóstolo Paulo falou bastante disso lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, né? Ele fala que a sabedoria humana não consegue compreender as coisas de Deus e nem aceitá-las, né? Então, fica claro isso. Então, esse é um caminho, esse da especulação, de compreender a Deus pela razão, pelo conhecimento. Esse é um caminho talvez seguido pela intelectualidade, por aqueles que intelectualmente, os intelectuais, tentam seguir. E o do misticismo é um outro caminho, então, né? Que é tornar-se um com Deus, né? Hoje tem muita gente dizendo assim, né? Tudo é Deus, nós somos Deus, e nós somos um com Deus, e assim por diante, né? Esse é o misticismo. O misticismo está em alta no mundo atual, né? Então, muita gente tem essas ideias místicas aí sobre o sobrenatural, sobre Deus e tal, e aí então você tem que se integrar. Alguns até falam pela natureza, você se integra com Deus pelo espaço cósmico, pela meditação transcendental. Então você chega a um estado de tal que você então se torna um com Deus. Bom, desses três caminhos que o ser humano aponta, quais será que são os mais comuns entre nós? Pense nas pessoas com quem você convive, os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, até parentes que de repente não são cristãos e não seguem o Evangelho de Jesus Cristo. Qual é o caminho que eles imaginam? Qual é o mais comum e mais presente entre nós, nosso meio, nesse meio em que nós convivemos? Eu acredito que seja o primeiro ali, do moralismo, né? Muita gente diz assim, você já ouviu isso, né? Eu sou uma pessoa direita, eu não sou ladrão, eu sou uma pessoa que até ajuda o próximo, né? Ajuda as pessoas, faço tudo certo, então eu estou assim ali com Deus. Esse é um caminho, é um pensamento bastante comum entre nós. Eu acredito que seja o mais comum no meio em que nós vivemos com as pessoas com as quais nós convivemos. Mas, volto a repetir, é o caminho do merecimento próprio. Esse caminho dispensa Jesus Cristo, né? Ele rejeita Jesus Cristo, ele não precisa de Jesus Cristo, ele não quer Jesus Cristo. Ele quer as suas ações, aquilo que eu faço, eu mereço o céu. Muito bem, continuando aqui no caderno do PEN, e diz assim, Gene White também apontou a direção. Ele diz, a questão não é o nosso subir até Deus, mas o descer de Deus até nós.
Essa foi a atitude de Deus após a queda do ser humano. Deus anunciou o Salvador, que seria o descendente da mulher, alguém igual a todos os seres humanos, conforme a promessa de Gênesis 3,15, porém também verdadeiro Deus. O caminho foi indicado imediatamente após a queda do ser humano em pecado. Veja, é naquele texto de Gênesis 3,15, diz que o descendente da mulher vai vir e vai vencer a serpente, esmagar a cabeça da serpente. Está lá em Gênesis 3,15, né? E eu só queria comentar aqui, né, que a questão, essa afirmação desse Gene Waite, a questão não é o nosso subir até Deus, mas o descer de Deus até nós. Quer dizer, nós não conseguimos subir até Deus. É preciso que Deus desça até nós. E Deus fez isso quando ele enviou Jesus Cristo como Salvador. Jesus Cristo veio, se tornou um ser humano. Ele desceu até nós e se tornou um ser humano que sofreu, né? E ele sofreu o nosso sofrimento, o castigo do inferno que nós merecemos. Então, Deus é que desce até nós. Aliás, e eu queria fazer esse comentário, essa é a principal diferença da religião cristã com as outras religiões, com qualquer outra religião, né? Todas as outras religiões tentam fazer que o ser humano se eleva e chegue até os céus, até Deus, até o sobrenatural, até o superior, mesmo que não chame de Deus, né? Mas a tentativa de toda a religião não cristã é essa. E o cristianismo, o caminho é inverso. Deus é que vem até nós. Percebeu a diferença? Agora eu vou pedir para nós usarmos novamente a Bíblia. O texto aqui ele indica mais um texto bíblico, Gálatas 4:5. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 4, o versículo 5. Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Desculpa, é o versículo 4. A indicação aqui até no caderno está errada. Então é Gálatas 4:4, tá? Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Agora o versículo 5, então. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu vou ler o comentário primeiro aqui, que ele faz do próprio texto, né? Ele diz assim: cabe aqui a pergunta 144 do Catecismo Menor. Diz assim a pergunta: por que Jesus tinha que ser verdadeiro Deus? E ele dá assim a resposta: o Redentor tinha que ser verdadeiro Deus para que pudesse expiar a ira de Deus e vencer o pecado, a morte e o diabo. Exatamente por isso, o cristianismo não é só amar e seguir o exemplo de Jesus, mas confiar naquele que venceu o diabo, o pecado e a morte em lugar de todos. Vejam só, se é só amar e seguir o exemplo de Jesus, então é o quê? É você subir a Deus com as suas ações, né? Mas confiar é simplesmente você acreditar que Jesus veio e venceu o diabo, o pecado e a morte, que é o que nos separa de Deus. Aliás, isso é um detalhe muito importante, né? Para nós chegarmos até Deus, o que é que nos separa de Deus, né? É o pecado, é o diabo, é a própria morte, a condição em que nós vivemos, né? E aí, voltando ao texto bíblico, né, de Gálatas 4:5, né? Olha só, 4 e 4:5, né? Então, Deus enviou o seu filho para resgatar. Quer dizer, foi uma ação que veio de cima. Deus enviou o seu filho para nos resgatar aqui embaixo. Quer dizer, ele veio nos trazer para cima. Não fomos nós que subimos lá, mas ele veio para nos trazer para cima, para nos resgatar.
E queremos ler mais um texto bíblico, que é de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, que confirma isso aí. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Primeira Timóteo 2, 5 e 6. Primeiro Timóteo 2, 5 e 6 diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, de novo aqui, quando Jesus disse lá, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, né? Aqui está confirmado isso, né? É que só tem um mediador, não tem outro mediador, outra pessoa, outro ser, ou qualquer outra coisa que faça essa mediação de nós com Deus. Só Jesus Cristo. E ele de novo diz que o fundamento, como é que ele fez isso? Ele se deu, a si mesmo se deu para resgatar. Quer dizer, veja, ele vai lá e resgata. É como se nós estivéssemos afundados num navio e nós não tivéssemos a mínima condição de sair sozinhos. Então vai lá alguém de fora que não está no mesmo naufrágio e nos resgata, né? Jesus Cristo fez isso. Nós estávamos naufragados, lembre, no pecado, né? E Jesus Cristo então nos resgatou. Aqui então ele faz a conclusão do estudo e diz assim: na introdução foi feita a pergunta: como dizer a alguém que não crê em Jesus que ele é o caminho? Aí está a parte prática, bem como o desafio constante da igreja. Não podemos convencer ninguém de que Jesus é o caminho. Também não podemos obrigar ninguém a reconhecê-lo. Contudo, podemos colocar-nos em igualdade de condições com todas as pessoas. Todos somos igualmente pecadores. Então, testemunhar que Deus nos revelou Jesus, que disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. No versículo 16, seguindo adiante ali na Bíblia, João 16, 6. Então aqui, não podemos convencer ninguém de que Jesus Cristo é o caminho, quer dizer assim, nós não temos a missão de convencer, mas sim de testemunhar, isso sim, de testemunhar, de falar, de anunciar Jesus para as pessoas, né? Essa é a nossa função. Então nós não temos a condição de convencer, nem a missão de convencer. Quem faz isso é o Espírito Santo. Faz isso como? Através da palavra. Quando nós então anunciamos a palavra, quando nós falamos daquilo que Jesus Cristo fez, nós estamos anunciando a palavra. Então o Espírito Santo vai agir no coração dessa pessoa. E se ela não endurecer o seu coração, ela vai se convencer então, quer dizer, o Espírito Santo vai convencê-la. Mas ela pode endurecer o seu coração. Então, às vezes nós falamos e mesmo assim não dá certo. Mesmo assim a pessoa continua nos caminhos errados, naqueles outros caminhos que não levam a Deus. Mas aí então a questão é com a pessoa e Deus, né? Nós fizemos a nossa parte. Se nós fizemos a nossa parte, então aí está o que nós precisamos. Aqui tem uma oração, no caderno, nós vamos fazer essa oração e depois eu quero acrescentar mais uma oração. Então oremos. Gracioso Deus e Pai, agradecemos-te porque nos revelaste o Salvador Jesus e nos colocaste no caminho. Através da tua palavra e do santo batismo, pedimos que o teu Santo Espírito nos preserve no caminho, através da mesma palavra e da Santa Ceia. Também pedimos que nos uses e nos capacites para que, através do testemunho cristão, mostremos o caminho para as outras pessoas. Abençoa igualmente o ensino e a pregação da tua palavra em todo o mundo,
Em nome de Jesus, o caminho. Amém. Nós também estamos em tempo de coronavírus e de toda essa pandemia aí que nos traz muita preocupação, né? E uma das coisas que se sugere fazer é orar. Por isso eu quero também fazer uma oração, quero que você ore comigo aqui em vista desta situação. Oramos novamente. Ó Deus poderoso e bondoso, nosso Pai em Jesus Cristo, pedimos a tua ajuda especial nestes tempos de pandemia de coronavírus. Socorre as pessoas que estão doentes, dando teu consolo e paz e o restabelecimento. Dá forças e proteção aos agentes de saúde e outras categorias de trabalhadores que estão em ação. Dá sabedoria aos governantes. Dá paciência aos que estão de quarentena e defende-os da infecção. Defende aqueles que ficaram privados de seu meio de subsistência. Que estes tempos possam servir para todos aproximarem-se mais de ti. Supre as necessidades espirituais, mesmo com os templos fechados, e motiva-nos para continuarmos ofertando com regularidade. Impede, Senhor, que a doença se alastre para níveis catastróficos e que possamos brevemente voltar à nossa vida normal. Em nome de Jesus, humildemente pedimos. Amém. Obrigado por sua atenção, que Deus o abençoe e guarde. Amém.